Por isso vocês não deixem de rezar pelos seus pastores e também por mim. Rezar também pelo Papa, para que ele tenha forças para conduzir a igreja, que não deve ser fácil. E esse Papa nosso é uma das pessoas mais inteligentes do momento atual. Ele escreveu textos de admirável cultura. Um deles, Caritas in Veritate, é um texto que fala sobre os problemas atuais e coloca nesses problemas o espírito do Evangelho. É um texto que foi elogiado pelas igrejas tradicionais, especialmente os anglicanos, os metodistas, os luteranos, aquelas religiões que ainda mantêm aquela tradição. E de fato é um texto muito rico, analisado também pelas universidades europeias, americanas. Só vocês entrarem lá no Google, repercussões da encíclica Caritas in Veritate, vocês vão ver quantos depoimentos importantes. E nós também aqui na PUC de São Paulo fazemos o estudo desse documento tão rico de reflexões sobre, por exemplo, sobre a política, sobre engenharia genética, sobre a administração pública, sobre meio ambiente, sobre comércio, sobre relações internacionais. Quer dizer, um texto que agora não me recordo todos os temas, mas é um texto que faz com que reflitamos sobre a atualidade com espírito cristão. É um texto que procura inculturar o Evangelho, isto é, fazer com que a cultura reflita e expresse o espírito do Evangelho, que de fato é a nossa grande missão. Mas São Paulo também tem um valor imenso. São Paulo é aquele homem que percebeu a riqueza da boa nova do Evangelho e disse: não, isso não pode ficar só aqui em Jerusalém, isso é para todo mundo. Todas as pessoas devem conhecer quem é Jesus Cristo. E aí ele sentiu o desejo de levar a mensagem do Evangelho a todas as pessoas. Ele se organiza e realiza grandes viagens para pregar Jesus Cristo. 3 grandes viagens. Então, na Ásia Menor, onde ele ia, ele fundava comunidades. Vocês vão encontrar isso no livro do Apocalipse, as 7 igrejas que ele foi fundando, convertendo pessoas. Às vezes ele ia pregar a palavra e todo mundo dava risada dele, e ele ficava sozinho falando, mas ele não desanimava, como aconteceu em Atenas. Ficou sozinho pregando. Quem for visitar Atenas, há até um lugar onde São Paulo pregava a palavra. Mas ele pregava a palavra com muita coragem, pregava como um convertido, dizendo: eu aceitei Jesus Cristo e lutei pela fé, estou aqui para ajudá-los a aceitarem também Jesus Cristo, o que também não foi fácil para ele. Também foi preso, foi açoitado, sofreu naufrágio, mas ele era um coração assim inquieto, até que as pessoas não conhecessem Jesus. E não só isso, ele depois mandava cartas
ele mandava cartas, aquilo que nós lemos, carta Filipense, carta Tessalonicense, carta aos Gálatas, carta aos Romanos, são pequenas comunidades que ele fundou e ele continuou alimentando aquelas comunidades com as suas orientações, com as suas explicações. É só vocês pegarem a Bíblia, vão encontrar a São Paulo, cartas de São Paulo. São as cartas que ele escrevia para as comunidades que ele tinha fundado. Algumas foram escritas pelos seus discípulos, mas tudo tendo como raiz o pensamento de Paulo. E nós hoje lemos uma carta que ele mandou, carta de São Paulo a Timóteo, que era um grande amigo, convertido, alguém que também se entregou totalmente na divulgação do Evangelho. Olha que coisa bonita. E agora ele já está percebendo o final da sua vida e ele vai dizer essa frase tão bonita para seu amigo Timóteo: quanto a mim, já estou para ser derramado em sacrifício. Ele já percebe que está chegando o final e que ele vai ser martirizado. Imagina o coração desse homem, vou ser assassinado por causa de Cristo. Está chegando o fim, aproxima-se o momento de minha partida, partir para a casa do Pai. Mas ele está consciente de que ele fez o que deveria ter feito. Por isso que ele fala: combati o bom combate, completei a corrida, guardei a fé. Imagina se a gente pudesse também falar isso no final da nossa vida, né? E ele é muito consciente dos perigos, mas nunca perdeu a fé. E não perdeu a fé porque ele vai dizer mais adiante, depois de todas as dificuldades: o Senhor esteve a meu lado e me deu forças. Ele fez com que a mensagem fosse anunciada por mim integralmente e ouvida por todas as nações. E o Senhor me libertará de todo o mal e me salvará para o seu reino celeste. Então, um homem de grande valor, porque ele entendeu que a igreja deve ser missionária, tem que levar aos outros a mensagem de Jesus Cristo. Por isso que a festa de hoje é a festa da cruz. Num braço vocês têm São Pedro e no outro braço vocês têm São Paulo. Ambos, por eixos diferentes, se preocupam em anunciar Jesus Cristo, a cabeça da igreja, e fazer com que todas as pessoas de fato possam ser salvas ao encontrarem Jesus como Senhor da nossa vida. Que Deus nos abençoe, nos fortaleça e nos ajude também nós a sermos como Paulo, como Pedro, sempre levando Jesus Cristo ao coração das pessoas. Amém? Amém. Creia em Deus Pai Todo-Poderoso,